tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso webinar de hoje. Quem estará apresentando é a Bruna e eu, a Fran, responsáveis pelos Customer Success aqui na Edrone. Vamos só dar uns minutinhos para o pessoal entrando no nosso webinar. Estamos muito animados. Hoje vamos falar sobre análise de dados e relatórios para potencializar as vendas de vocês. Então, preste bastante atenção. E se você tiver alguma dúvida, você pode deixar aqui no chat, que no final a gente vai responder vocês. Bom, pessoal, então vamos começar o nosso webinar. Para quem está aqui no nosso evento e não é cliente na Edrone, eu quero falar um pouco sobre a Edrone. Então, a Edrone é uma plataforma de SaaS alimentada por inteligência artificial que fornece automação de marketing para lojas online. A Edrone foi fundada em 2016 por Michel Black e Ren Black em Cracóvia, na Polônia. E olha só, em 2020, a Edrone recebeu um investimento de mais de 2 bilhões para expansão nos mercados da América Latina e Europa. E é aí que entra o Brasil como investimento. Então, agora sim, vamos começar o nosso treinamento. Hoje vamos falar sobre os relatórios da Edrone, como ler corretamente os seus resultados, como identificar, através desses dados, as oportunidades de crescimento e como aumentar as suas vendas através de todas essas dicas que a gente vai dar no decorrer do webinar. E no final, vamos abrir para dúvidas. Então, deixe sua dúvida aqui no chat que a gente irá responder. Mas então, vamos começar entendendo sobre os relatórios da Edrone. Bruna, você consegue explicar para a gente? Olá, pessoal, boa tarde. Bom, resumidamente, o que é relatório, né? Relatório é onde a gente encontra ali os nossos resultados, os dados, a conclusão, né, das nossas campanhas. E a Edrone oferece vários tipos de relatório. Então, hoje na Edrone a gente tem o relatório de visão geral, temos o relatório de dashboard de engajamento, onde a gente vê os resultados das nossas newsletters e automações. Temos um relatório só de on-site. Temos também o relatório de melhores produtos, que é onde a gente indica, mostra para vocês quais são os produtos mais visualizados da sua loja, quais são os produtos que mais é adicionado no carrinho. Temos também um relatório de atribuição. Esse relatório, ele é um pouco diferente dos outros, a gente não consegue visualizar ele dentro da plataforma, então a gente precisa exportar ele, tá? Mas ele é bem bacana e a gente vai falar de todos eles aí mais para frente detalhadamente. Bom, então vamos começar pelo primeiro, né, Fran? O relatório de visão geral. Quando você acessa a sua conta Edrone, você dá de cara com esses números e às vezes, né, quando você é novo, pensa, meu Deus, que números são esses? Bom, vamos lá. Essa primeira dashboard de visão geral, a gente vê a taxa de impacto. Essa taxa de impacto, gente, é sempre referente os últimos 30 dias. Então, vamos pensar. Hoje, dia 14 de novembro, eu estou visualizando o quanto a Edrone impactou nos últimos 30 dias. Então, a gente faz a comparação de 30 de outubro a 30, não, gente, desculpa, 14 de outubro a 14 de novembro. Então, dentro desses últimos 30 dias que são esses resultados, tá? Isso vale para todas as informações que a gente tem na dashboard, tanto para a taxa de impacto, taxa de repetição, o CLV, receita, ticket médio e o crescimento de inscritos. Essa comparação que tem embaixo ali, de crescimento, também é referente aos últimos 30 dias. Então, por exemplo, se eu estou visualizando a minha taxa de impacto, né, da Edrone, do dia 14 de outubro a 14 de novembro, a comparação de crescimento é 14 de setembro a 14 de outubro. Beleza, gente? Então, só passando aqui rapidinho. A taxa de repetição é quando um cliente comprou mais de uma vez no seu site. O CLV é o custo de vida do seu cliente. Receita é receita geral, tá? Aquela integração que a Edrone tem com a sua plataforma de e-commerce. Então, a gente puxa essas informações de lá. Então, é sua receita geral. O ticket médio também é o dado geral, tá? Não só da Edrone. E a sua lista crescimento de inscritos. Então, seu crescimento de inscritos dos últimos 30 dias.
Todos esses a gente vai passar detalhadamente ali mais informações para vocês, tá? Aqui embaixo a gente tem as automações. Então a gente tem essa visualização ali de quantidade de automações que a gente tem, que a Hydrone tem para oferecer para você e quantas que está ativa. Aqui a gente tem, por exemplo, de automações, a gente tem 13 hoje aqui na Hydrone, e nesse caso a gente está com 5 ativas. Vou aproveitar a oportunidade que a galera está aí de recomendar a vocês que mantenham pelo menos 5 automação ativas, gente. É muito importante que vocês, né, ativem e também entenda qual que o objetivo da loja. Então, a gente precisa que vocês entendam como que vocês vão aplicar essas automações, mas que de fato mantenha pelo menos essas 5 automações ativas para ter um bom resultado. Aqui do lado do automação, a gente tem as newsletters. Então, a Hydrone oferece 7 modelos de newsletter. Mas esse número que está na frente, esse 9, é o número de newsletters que está agendada. Então, você também que fala assim, ai, Bruno, não tenho tempo de ficar fazendo 2 newsletters por semana. Tem como você já deixar suas news todas agendadas. Na nova newsletter, né, que fica bem aqui no nosso menu, que tá lá, newsletter, news, você consegue deixar todas em rascunhos ou então já agendada e editar elas quando for preciso. Então, nesse caso aqui, a gente trouxe para vocês uma pessoa que já deixou 9 newsletters já agendada, tá? E do outro lado, a gente tem nossos elementos no site, a mesma coisa, a gente tem 7 e aqui tem 1 ativo. Aqui a gente tem os resultados também da taxa de impacto da Hydrone por percentual e por receita. Só que esses valores são dos últimos 7 dias, diferente da visão geral, que está ali em cima. Aqui a gente visualiza dos últimos 7 dias. Então é legal que a gente consegue entender, nossa, semana passada eu estava com um percentual maior ou menor. Deixa eu lembrar, né, o que eu fiz de legal na outra semana que estava com uma taxa melhor. Então, você consegue ali trabalhar mais próximo nas suas campanhas, nas suas estratégias, tá? Aqui do outro lado, do lado esquerdo, a gente tem os insights. Esses insights é como se fosse um feed em tempo real. Então, por exemplo, se eu recebo uma newsletter da loja da Fran e eu abrir aquela newsletter, no momento que você está ali logado na plataforma, a Fran está logada, ela consegue ver se eu abrir a newsletter dela. Então, ele vai aparecer ali, Bruna abriu a sua newsletter tal. Ou então, eu entrei na loja da Fran e comecei a visualizar um produto. E aí vai aparecer que, se eu for identificada pela Hydrone, vai mostrar usuário identificado Bruna visualizando X produto. Se eu não for identificada, vai aparecer ali, usuário não identificado está visualizando X produto, tá? Então, é basicamente o que está acontecendo ali em tempo real na sua conta e com o comportamento dos seus clientes também. Bom, Fran, bora! Agora nós vamos falar cada taxa separadamente a detalhe. Primeiro, vamos ver a taxa de impacto. O que é a taxa de impacto? A taxa de impacto ela vai medir o porcentagem do seu faturamento total que veio das funcionalidades da Hydrone. Então, essa é a visão da nossa taxa de impacto no relatório. Um ponto importante é que você consegue filtrar ali pela data que você deseja analisar. Então, você filtrou pela data e logo você terá aqui o valor total dos pedidos da sua loja. Aqui desse lado você vai ter o valor total dos pedidos que foi influenciado pela Hydrone e aqui em percentual qual que é a representatividade disso. Então, nós temos embaixo 2 gráficos. O primeiro gráfico, ele vai mostrar qual que é a representatividade. Então, se você conseguir filtrar se aquela representatividade foi através do clique no e-mail ou através de uma abertura. E aí você consegue ver da última 1 hora, 3 horas, 1 dia, 3 dias. Então, você consegue ver a detalhe aqui no primeiro gráfico. Já no segundo gráfico, você consegue filtrar dia a dia, por semana, por mês e por ano. Se esse pedido ele está sendo influenciado por uma abertura no e-mail, por um clique no e-mail, qual dia que teve maior taxa de clique, né? Então, você consegue acompanhar tudo aqui dentro desse relatório. Agora, nós vamos entender sobre a taxa de CLV, que muitos clientes têm dúvida. A taxa de CLV, ele é o valor em reais que um único cliente, em média, gasta em sua loja ao longo de todo o relacionamento. Então, nós temos no relatório 4 gráficos. O primeiro gráfico
é referente à taxa de CLV. Então, do lado, você já tem o gráfico de ticket médio. O que isso quer dizer? Que a gente vai medir, em média, o valor dos pedidos feitos na sua loja. Logo, você vai ter o relatório de frequência de compra, que vai medir com que frequência o cliente ele faz uma nova compra ali no seu e-commerce. E, por último, nós temos o relatório de valor do cliente, que é não mais do que, em média, o valor de todos os valores que o cliente gasta num período de 12 meses. Desses 4 gráficos, você consegue filtrar tanto por dia, quanto por semana, por mês e também por ano, tá bom? Agora, nós vamos entender sobre a taxa de repetição, que é um relatório um pouco mais complexo, mas que a Bruna vai nos explicar. É isso aí, Fran. Normalmente, quando a gente entra ali, né, para visualizar os relatórios de taxa de repetição, a gente acha tudo muito confuso. Gente, só voltando um pouquinho ali, todos esses relatórios vocês acessam ali naquele menuzinho, na abinha amarela do lado direito, tem a opção ali escrito relatórios, tá? Então, todos esses relatórios é só você acessar ali que você vai conseguir visualizar eles. E ainda naquele menuzinho ali do lado direito amarelo, vai estar com esses títulos. Então, vai ter lá o relatório de visão geral, de dashboard, todos eles estão ali. A Fran deixou o passo a passo escrito ali, relatório, visão geral e taxa de repetição, tá bom? Bom, o que é a taxa de repetição? Gente, o que a gente precisa entender? A taxa de repetição é aquele cliente que comprou mais de uma vez na sua loja. Mas quando que ele comprou mais de uma vez? A gente precisa entender o seguinte. Se eu, Bruna, compro hoje na loja da Fran, dia 14 eu comprei uma na loja da Fran. Aí dia 20 eu fui lá e comprei de novo. Eu não vou entrar na taxa de repetição, tá bom? A taxa de repetição é sempre quando um cliente faz uma recompra após 30 dias, então no mês seguinte, tá? Então a gente começa a captar essas informações quando o cliente faz uma recompra após 30 dias, tá? E outra coisa que é importante a gente entender também, essa taxa de repetição, ela fica dentro de 12 meses. Então, você deve me perguntar, Bruna, eu não tenho 12 meses de integração com a Hidrone, então a minha taxa de repetição tá errado? Não, a gente vai fazer uma base, então, dentro do tempo que você está na Hidrone. Mas a informação com precisão será em 12 meses, tá bom? Então, pode ser que a sua taxa esteja muito alta ou muito baixa, se você tem menos de 12 meses. Por quê? A gente tem aí 2 cenários. Ela pode estar muito alta, porque você entrou na Hidrone e já fez várias campanhas, então teve ali um número de um tráfego alto, então veio bastante visitante na sua loja e comprou aí nesses últimos 3 meses mais de uma vez, então essa taxa de repetição vai estar bem alta. Ou temos outro cenário, por exemplo, que você chegou na Hidrone depois que você fez uma promoção sazonal super legal e aí a Hidrone não tem essas informações. Tá? Então, a gente recomenda esperar uns meses para você começar a acompanhar essa taxa de repetição. Ainda aqui nesse slide, a gente consegue ver, o gráfico está aqui um pouco pequeno, mas o azul representa a Hidrone, o roxo representa não Hidrone e o laranja o total. E aí vem aquele questionamento. Bruna, como assim que o total impactado de revenda é menor que o que a Hidrone impactou? Calma, gente, deixa eu explicar para vocês. Aqui a gente nunca vai ser por números, tá? Então, se ali naquele gráfico tiver um número 25, não quer dizer que foi 25 vezes que outras pessoas compraram. E 25%. Eu sei que tá parecendo muito confuso, mas vamos lá. Aqui a gente fez esse desenho para vocês entenderem melhor. Então, vamos supor que eu, na minha loja, vendi para 100 clientes, né? Dentro de, vamos pensar esses 12 meses sendo janeiro a dezembro. Então, de janeiro a dezembro, eu tive 100 vendas para 100 clientes. Dessas 100 vendas, 40 foi impactada pela Hidrone, tá? Então, eu tenho ali de 100, 40 foi impactada pela Hidrone. Esses 40 tá fazendo a sua primeira compra. Vamos supor que eles compraram ali entre janeiro a setembro. Então, esses 40 ali veio entre janeiro e setembro. Aí eu fiz uma promoção super legal, uma pré-Black Friday, e
Outros desses 40 que foram impactados pela drone, 10 veio e fez uma recompra. Então, eles ainda estão dentro dos 12 meses, né? Que é importante, e comprou mais de uma vez. E aí a gente faz essa conta. A conta para chegar na taxa de repetição é número de clientes recorrentes dividido por número de clientes únicos. Então, eu tenho ali, 10 que fez a recompra, dividido por 40, que foi, né? A gente está falando ali de impacto pela drone. Então, vai dar 25%. E aqui do outro lado, a gente tem o mesmo cenário, mas de não impactados pela drone foi 60, e 5 veio e fez uma recompra, e também não foi impactado pela drone, e a gente vê que foi 0,83. Gente, vocês estão vendo como que é importante a gente ter a drone e as automações ativas? Porque aqui a gente vê que de 40 clientes, 10 voltaram e fez uma recompra. Por que será que eles fizeram uma recompra? Eles devem ter recebido aí uma automação de recuperação de cliente, pode ter recebido aí uma automação de pós-venda. Então, gente, é muito importante que vocês tenham as suas automações aí ativas e configuradas certinho para a gente sempre ter essa taxa de repetição alta e os seus clientes voltem para o seu site e façam uma compra novamente. Né, Fran? Perfeito, Bru. Agora nós vamos falar sobre o relatório escrito, que é um pouco menos complicado do que o anterior, né? É verdade. Aqui no relatório de inscrito, gente, diferente do outro que estava realmente um pouco confuso de entender. E se você ficou com dúvida, vocês podem chamar a gente ali no chat, no WhatsApp, que a gente também tem um link do Help, que tem mais detalhado para vocês entenderem, né? Então, se ficou com dúvida, pode chamar a gente, que a gente ajuda vocês ali a entender melhor. Aqui no relatório de inscritos, a gente tem aqui o total de inscritos por e-mail. Esse total é o total que eu tenho, de fato, hoje na minha base. Então, não importa se eu peguei uma planilha e importei eles, ou se ele veio escrito de um on-site ou de um checkout. Então, é o total. Esse outro que está do lado dele, que é o total de inscritos de notificação, esses são inscritos que vieram por push, somente por push, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. O cliente foi lá, criou um push para teste e não manteve ele ativo. Então, a gente vê no último quadradinho de crescimento de assinantes por notificação, 0. Então, porque ele criou ali um site de push, mas não manteve ativo, e por isso que não teve um crescimento, tá? Então, esse crescimento por notificação é pelo push. Só para deixar claro que às vezes, né, fica com bastante dúvida. E temos ali os crescimento por assinantes de e-mail. Então, ali a gente volta a falar que pode ter sido por um pop-up, pode ter sido pelo footer ou pelo checkout. Esses 334 é dentro daquele período que você selecionou lá no início. Então, quero visualizar o meu mês de outubro, de 1º de outubro a 30 de outubro. Esse foi o meu número de crescimento do período que eu selecionei, beleza? E aqui embaixo a gente tem 2 gráficos. A gente tem um gráfico de quantos inscritos que eu recebi ali, dia a dia. Então, a gente vê que a gente teve ali numa primeira semana uma constância e depois ficou bem baixo. Bruna, o que aconteceu? O que eu fiz de errado? Gente, às vezes não teve nada de errado, não aconteceu nada. Você só precisa entender como que foi o comportamento da sua loja. Então, por exemplo, será que você tinha um pop-up ativo e por isso que o seu número de inscritos por dia cresceu e você foi lá, pausou esse pop-up? Ou será que você fez ali uma campanha no Instagram e trouxe mais visitantes para o seu site e aí acabou a campanha e aí por isso que o número de inscritos diminuiu, porque né, não estava com tráfego um pouco menor? Então não se assusta, gente. A gente só precisa entender como ler, né, esse gráfico. Então é você entender como que é o comportamento da sua loja. E do lado é a crescente ali dos seus inscritos. Então, eles sempre têm que estar subindo. Então, se você vê alguma quedinha aí, você chama a gente. O que eu falo subindo é assim, gente, sempre a gente vai estar ganhando ou perdendo um, né, descadastrado, mas ele tem que estar nessa constância. Se tiver uma quedinha aí, você chama a gente aí no WhatsApp ou no chat, que a gente vai analisar a conta de vocês e identificar de fato também o que aconteceu. Ou a gente pode também trazer aí como um assunto no próximo webinar de como crescer sua base de inscritos, como identificar, né, Fran? Perfeito, Bruna. E se de repente eu verificar nesse relatório uma grande queda assim no final? O que será que aconteceu?
Pode ter acontecido várias coisas, frente. Pode ter acontecido, por exemplo, eu ter importado uma base como descadastrado. Então, pera, deixa eu olhar lá na minha importação de base. Será que eu subi a galera ali, os meus contatos, com o status correto? Então, pode ser vários pontos, tá, gente? Pode até ser uma tag que está configurada errado no pop-up. Então, é importante vocês também sempre verificarem as configurações dos seus on-sites e das suas automações, se estão todas certinhas. E também, quando for importar uma base, ver se está todo configurada certinha também. Perfeito, muito obrigada. Aí eu já vi de inscritos, agora vamos ver de receita. Agora vamos ver a receita dos e-mails. É um relatório muito interessante, porque a gente consegue acompanhar, no geral, de todos os e-mails que são enviados aqui dentro da Drone, qual que é a receita desses envios, né, desses e-mails. Então, a gente consegue ver aqui dentro do relatório o valor total dos pedidos que são enviados, então, quantos pedidos que foram realizados na minha loja. E do lado, os pedidos que foram impactados pela Drone. Ou seja, nesse exemplo, a loja teve 625 pedidos e desses 600, 452 foram impactados pela Drone. Então, aqui do lado, nós vamos ter esse valor em percentual, tá bom? E aqui do lado é parecido. Então, aqui eu vou ver a receita. Qual a receita total da minha loja e qual receita influenciada pela Drone. E aqui do lado, em percentual. Então, a Drone representou ali 72% na receita e nos pedidos dessa loja, tá bom? Agora, no gráfico embaixo, nós vamos ver quais pedidos que foram impactados pela Drone e qual a quantidade de pedidos que foi feito na minha loja. Então, eu consigo acompanhar aqui no gráfico por dia, quantos pedidos naquele dia específico que foi feito na minha loja e quantos desses pedidos foi impactado pela Drone. Então, eu filtro por dia, por semana, por mês, por ano, tá bom? É bem facinho de reconhecer, esse relatório ele é bem intuitivo. Agora, nós vamos falar sobre especificamente a automação. Então, a gente já viu os e-mails no geral. Agora, nós vamos ver em dashboard de engajamento. Então, você vai lá no relatório, dashboard de engajamento e filtra na parte de cima a automação. Você consegue filtrar esse relatório também pelo período que você deseja analisar. E logo nós vamos ter aqui essa visão. No caso, nós vamos ter o total de e-mails que foram enviados somente de automação. Então, quantas automações você tem ativas? Eu tenho 5 automações ativas. Fran, bom, de todas essas automações foram enviados um total de 13.000 e-mails. Logo, eu vou ter a taxa de abertura. Então, qual que é a taxa de abertura desses e-mails de automação? Qual que é a taxa de cliques? Qual que é a taxa de cliques por abertura? Então, se você tem dúvida nessas taxas, nós temos um webinar falando somente de taxa de abertura, tá bom? E logo nós vamos ver a receita. Então, qual receita que foi gerada no total, nesse período selecionado, né, nos últimos 30 dias, para a automação. E aqui eu consigo ver também quantas campanhas eu tenho ativas, então quantas automações eu ativei. Ótimo. Mas, Fran, eu quero saber qual é a melhor automação que me traz pedidos na loja. Você consegue ver no gráfico abaixo. Então, você pode ver aqui que nós temos detalhadamente cada automação, quantos pedidos cada uma dessas automações me trouxe, qual que é o percentual em relação ao período anterior. Então, eu filtrei aqui pelos últimos 30 dias. Então, em relação ao período anterior, em comparação, como que eu estou? Aumentou, diminuiu? Você consegue acompanhar aqui nessa coluna. Consigo ver também a receita, comparar a receita atual com o período anterior, você consegue ver a quantidade de e-mails enviados de cada automação. Então, por exemplo, aqui na automação de inscrição de newsletter, eu tive um total de 722 e-mails enviados. Então, olha só que interessante. Do lado, consigo ver também a taxa de abertura, a taxa de cliques, os cliques únicos, a taxa de clique por abertura e também você consegue acompanhar os descadastrados. Então, o cliente que recebeu tal automação se descadastrou. Então, poxa, Fran, eu tenho minha automação de carrinho, mas estou vendo uma quantidade absurda de clientes descadastrados. Será que aquela automação está legal? Dá uma olhadinha, verifica a arte, verifica a copy, verifica ali o assunto, vê se está legal, se faz sentido com a sua loja, e aí a gente consegue identificar, olha só que legal, individualmente cada automação.
E agora, newsletter, Fran. Como que eu consigo identificar os e-mails somente de newsletter? A Bruna vai nos explicar agora. Boa, Fran. Complementando ali o que a Fran falou, é muito importante a gente estar atento ali no nossos design, das nossas automações. Agora, final de ano, né? Muita loja acaba mudando a identidade visual, colocando, personalizando cores, o layout, né? A letra, a fonte da letra. Então, veja se nos seus designs, das suas automações, também foi atualizado. É importante isso, porque as automações são aqueles clientes, aqueles visitantes que estão de fato ali na sua loja recentemente. Então ele sabe como que é a sua loja, ele sabe como você está se comunicando direto ali no seu site, né? Então veja se você está ali no assunto das suas automações, está condizendo, né? Como você está falando no site também. Então é muito importante a gente sempre estar atento a isso. Ótimo, Bru. Só para responder a Beatriz que perguntou aqui no chat sobre qual porcentagem boa para taxa de abertura e CTR, nós temos um webinar falando somente sobre taxa de abertura e taxa de cliques. E vai depender muito do seu segmento. Então, dá uma olhada ali no nosso canal no YouTube, no nosso webinar, falando sobre isso, que vai te ajudar bastante, Bia. Verdade, Bia. E é importante também você entender como que é o comportamento do seu público, tá? Então, a gente vai passar isso mais detalhadamente, mas a gente tem que ver ali, você tem que verificar no seu relatório de newsletter, deixa eu ver qual foi a melhor taxa de abertura que eu tive. Peraí, essa aqui foi por que ela foi boa. Então, eu vou entrar nessa newsletter e vou ver o que talvez foi interessante no assunto que fez que o cliente abrisse a newsletter, tá? Então, vai diferente, igual a Fran falou, a gente tem um webinar que fala disso, mas você também tem que entender o comportamento do comportamento dos seus clientes. Agora, voltando aqui, como que a gente analisa ali as newsletters. Nessa dashboard é uma visão geral só de newsletter, então a gente tem ali o número de envios. Aqui a gente tem mais de 1 milhão de envio. Esse 1 milhão de envio quer dizer que eu enviei mais de 1 milhão para pessoas, então se eu tenho uma base de 500 mil contatos, vamos supor, então quer dizer que eu enviei para a base toda 3 vezes, então deu ali 1 milhão e 500, tá? Então é quanto que eu disparei. A taxa de abertura, então, é a média da taxa de abertura de todas as newsletters, é a média daquele período que selecionou, tá? Então a gente tem que pensar isso, que a gente está analisando o período que a gente selecionou. Ali também a taxa de clique, o CTR, a receita que de fato essas newsletters trouxe para a gente e o número de newsletters enviadas. Por exemplo, aqui a gente tem 34 newsletters enviadas e a gente recomenda que vocês enviem no mínimo 2 por semana. Mas olha que legal, aqui a gente tem um número muito maior que 8 por mês. Nossa, Bruna, mas essa pessoa está enchendo muito os leads dela, será, de newsletter? Não. Aqui, provavelmente, essas newsletters está sendo segmentada. E é isso que a gente sempre fala para vocês, tá? Para ter uma taxa de abertura boa também, é importante a gente estar atento a isso. Estou me comunicando de forma correta com os clientes. Eu estou enviando para quem realmente tem interesse sobre tal assunto que eu estou enviando. Então, gente, é importante. Eu falo muito para vocês, né? Quem faz aí reunião comigo, eu sempre falo isso. Às vezes a gente pode até usar a mesma newsletter para enviar para públicos diferentes, mas a chamada, o assunto é diferente para um público para o outro. Então, fica aí mais uma diquinha para vocês. Aqui, logo abaixo, a gente tem um relatório, né, das newsletters que eu enviei de fato. Então, eu tenho detalhadamente, tudo detalhado. Fugiu a palavra aqui. Então, eu consigo ver o número de pedidos que aquela newsletter me trouxe, a receita que aquela newsletter me trouxe, o número de e-mails que foi enviado, eu consigo ver, se eu tenho uma base de 45 mil e eu enviei 45 mil, então provavelmente eu não segmentei essa newsletter. Então, eu vi para quantos que eu enviei. Aí tem a taxa de abertura, a taxa de clique, então tem tudo ali também, tudo separadinho de cada campanha. O importante aqui nesse relatório, gente, é a gente analisar o descadastrados também. Sempre vai ter, é comum que tenha. A gente tem que entender que se eu estou tendo um número de descadastrado muito alto numa certa newsletter, por exemplo, eu tenho uma média de descadastrados de 8 a 20. Eu tenho uma newsletter que eu tive, sei lá, 40 descadastrados. Então, é importante você abrir essa newsletter. Identificar o que você
fez nela, tipo, talvez o assunto que usou, como que ela estava feita, né? O design dela, se realmente talvez fez sentido que mais pessoas se cadastrassem, porque talvez estava usando um tom diferente. Então, quando você identificar um número de descadastro alto, a gente recomenda que você abra essa newsletter e veja se tem alguma coisa que você fez em comum que você faz das outras, tá? Mas quando for alta, gente, não se sua média é entre 9 a 20, você não vai entrar na sua newsletter que teve 20 descadastrados para fazer essa análise precisa. É realmente quando for bem, assim, a mais, né, Frank? Senão a gente vai ficar analisando esse cadastro o tempo todo. Agora a gente viu, né, aí os dados das newsletters, das automações. Conta pra gente, explica pra gente como que a gente analisa dos on-site. Perfeito. Então, agora a gente já viu de e-mail. Um ponto muito importante são os relatórios on-site, que não são mais do que os principais indicadores, né, associados aos elementos que estão dentro do seu site. Então, aqui na Drone nós temos pop-up, web layer, prova social, e é isso que a gente vai aprender a analisar hoje. Então, no relatório geral ali de on-site, você também consegue filtrar pela data que você deseja analisar. E aí nós temos várias opções, né? Inscrito, pop-up, web layer, prova social, mas esse aqui é o relatório geral. Então, você consegue ver, no geral, quantos e-mails que você conseguiu de inscritos dentro de todos os seus sites. Então, eu tenho pop-up, eu tenho web layer, tenho um site. Quantos inscritos que você ganhou ali através de um site? Se você utilizar SMS, vai ter ali também o número de inscritos que você ganhou. Também vai ter aqui do lado o número de visualizações. Então, de todos os seus sites, quantas visualizações você teve? Vai ter aqui nesse quadradinho. Logo, você vai ter o número de cliques. Então, de todos os seus sites, qual a quantidade de cliques que você teve? E você consegue ali bater o olho, já ver que você tem 4 on-sites ativos. Então, pop-up, web layer, prova social, você consegue acompanhar aqui no dashboard geral de on-site. Logo, então, a gente vai ter o relatório de inscritos. Como é que a gente vê o relatório de inscritos, Bru? Esse relatório de inscrito, ele é bem intuitivo. Quando a gente bate o olho, a gente já consegue ver ali, porque a gente tem a descrição do que é cada um. Então, a gente tem aqui no primeiro quadradinho uns inscritos por e-mail. Então, todos os inscritos que veio de um on-site e de todas as fontes. Esses de todas as fontes normalmente são a maior dúvida. Esses inscritos de todas as fontes, gente, são aqueles do footer ou do checkout, tá? Então, quando o cliente entra na sua loja e se inscreve lá no rodapé, lá no final, no seu footer, ele entra como todas as fontes. Inclusive, eu aproveito também aqui que tem gente que está sem esse footer no site. Vamos deixar, porque muito cliente procura esse campo para se cadastrar, tá? Na newsletter. Então, é importante você manter ativo no site. E ali a gente tem o percentual somando tanto dos on-site e de todas as fontes. E a gente pode ver que no período que a gente selecionou de análise ali, teve, né, um crescimento de 82%. Gente, é muito comum que vocês falam, minha base cresceu muito, nossa, o que eu faço? Gente, é bom que sua base cresça, é importante. Isso quer dizer que tá dando resultado, né? Que suas automações estão trazendo os visitantes, os leads, a se cadastrar, a ter interesse sobre a informação da sua loja, que aquele tráfego que você investiu está trazendo visitante para sua loja e eles estão se inscrevendo. Então, pensa, quanto mais inscritos vocês têm, maior a chance de conversão. Tá? Então, não tenha medo que sua base cresça, ela tem que crescer, ela tem que expandir mesmo. Isso quer dizer que os seus resultados, de tudo que você está investindo, tá dando retorno, tá dando resultado, tá? E aqui embaixo, resumidamente, a gente tem ali 2 gráficos, né? De por onde dia a dia vieram esses inscritos. Então, aqui não tem nenhuma web layer ativa, então a gente tem a azul, que representa o pop-up, e o laranja de todas as fontes, e a gente consegue ver dia após dia. Aqui no outro gráfico do lado direito, que está todo azul, é o status de inscrição. Tá todos azul e é importante que mantenha todos azuis, tá, gente? Que quer dizer que eles estão como inscritos, tá? Então, são inscritos de on-site.
A Fran fez uma pergunta lá mais para frente, na hora que falou: Bruno, quando a minha curva de inscrito tá subindo e cai, o que aconteceu? Entra também uma atenção aqui, tá, gente? Quando você tem um site ativo, um pop-up, por exemplo, você precisa configurar uma tag lá na inscrição de newsletter, né? Então, essa mesma tag tem que estar configurada no seu pop-up. De repente, se o pop-up não tiver com uma tag configurada correta, esses clientes que se inscreverem, eles vão entrar como desconhecido. Tá? Então, é importante a gente sempre verificar se a tag está configurada certinho. E a gente vai fazer um webinar depois somente falando sobre isso com mais detalhes, né, Fran? Agora, qual que é o próximo tema? Perfeito. Agora a gente vai falar sobre pop-up. Então, como é que eu vejo os dados dos meus pop-up? Eu consigo verificar aqui no relatório. Então, eu consigo ver quantos pop-ups que eu tenho ativos, quantos pop-ups que eu tenho inativos no momento, e, poxa, eu quero verificar qual é o pop-up, quais são os resultados do pop-up que eu tenho ativo hoje. Então, você consegue verificar aqui pelo ID do pop-up ou pelo nome, se for mais fácil para você identificá-lo. Você consegue ver o tipo do pop-up. Então, ele foi customizado, você fez ali o pop-up, você configurou, consegue acompanhar aqui do lado, no tipo. No status, então, você consegue bater o olho, ver pelo nome se esse pop-up está ativo ou inativo na sua loja, ali no seu site. Consegue ver também o número de visualizações, o número de cliques, o número de cliques por abertura. Você consegue ver também a conversão em inscrito. Então, poxa, eu tenho um pop-up ali no meu site com o objetivo de eu tornar aquele visitante um inscrito. Então, você consegue ver aqui qual quantidade de inscritos que esse pop-up trouxe para você. Consegue ver também o status de inscrito por SMS. Então, você tem todos os dados detalhados aqui dentro do relatório de pop-up. Fran, deixa eu só complementar aqui. Esse percentual, quando a gente vê de conversão, é importante a gente entender o seguinte: eu tive 51 mil visualização. Mas como assim teve uma conversão de 57% e eu só tive 458 inscritos? Porque, gente, a taxa de conversão, ela é através do clique. Então, eu tive ali 51 mil visualização desse pop-up, mas 801 pegou e clicou nesse pop-up. Então, desse 801, eu tive 57% de conversão, que me resultou a 458 inscritos, tá, gente? Então, essa conversão é baseada no número de cliques. Fechou? Perfeito. Agora a gente tem outro site, explica pra gente da Elbilayer, que eu acredito também que não é muito diferente, né? Exatamente. Os relatórios no site, eles são bem parecidos um do outro. Então, você também vai ter na visualização ali quantos webilayers você tem ativos, quantos você tem inativos. Consegue filtrar, então, ali pelo ID, pelo nome, pelo tipo. Então, se é um webilayer banner ou se é um webilayer slider, como você configurou ali na hora de criá-lo. Você consegue ver o status, se ele está ativo, inativo. Só bater no olho ali no relatório você já consegue identificar e consegue filtrar também pelo número de cliques, por abertura. Então, conversão, se você tem um web layer ali também com o objetivo de você tornar o visitante um inscrito, também vai ter ali esse número para você. Então, status por SMS, todas as mesmas informações do pop-up você terá no web layer e consegue acompanhar ali somente das web layer por separado. E agora, nós temos, por último, o relatório de prova social, que também tem as mesmas informações. Então, eu consigo ver quantas provas sociais eu tenho ativas, quantas eu tenho inativas, qual que é o nome, o ID, o tipo, se eu quis criar uma prova social para influenciar o meu visitante, ou uma prova social informativa, você consegue ver aqui no tipo, o status, se está ativo, inativo, o número de visualizações, cliques por abertura. E aqui uma informação bem importante que muitos clientes têm dúvidas entre qual a diferença entre a coluna de fechamento e fechamento automático. Então, no fechamento, é se o cliente ele clicar ali no X que você colocou, né, que tem no padrão
da prova social para fechá-la, e no fechamento automático é quando o cliente ele visualizou essa prova social e aí você determinou lá no momento de configurar um tempo específico para ele fechar. Então, essa é a diferença entre uma coluna e outra. Fechamento, o cliente ele precisou clicar ali no X, e no fechamento automático ele fechou sozinho. Perfeito. Então, agora a gente vai para um relatório muito interessante, que é o de melhores produtos, e a Bruna vai explicar para a gente. Verdade, gente. Esse de melhores produtos, diferente desses todos os outros que a gente viu, que só tinha números, gráficos, esse a gente vai de fato mostrar quais foram os produtos mais visualizados, mais adicionados no carrinho e os mais vendidos. É interessante a gente sempre analisar esses melhores produtos para a gente entender, será que meus produtos mais visualizados está sendo o meu produto mais adicionado no carrinho ou então o mais vendido? Então, a gente sempre vai trazer para vocês esses produtos, tá? E eu vou explicar como que a gente faz esse cálculo, para não ficar confuso para vocês. Bom, vamos supor que eu, Bruna, tô aqui trabalhando. Na hora do meu almoço, falei, tô precisando trocar de guarda-roupa e joguei no Google que eu precisava de um guarda-roupa. Entrei na loja da Fran, a Fran vendia um guarda-roupa que eu gostei, entrei no produto e visualizei. Vai contar como uma visualização. A loja da Fran usa drone. Então, algumas horas depois, eu recebi uma automação de produtos visualizados. Então, eu fui lá, falei, esse produto tá me perseguindo, eu acho que eu quero comprar ele mesmo. Então, eu abri lá o e-mail que eu recebi e visualizei o produto novamente. Conta como duas visualizações. Depois eu fechei, falei, decido isso depois. Aí a Fran, né, tem ali configurado duas mensagens de produtos visualizados e me enviou outra mensagem e eu fui lá e visualizei pela terceira vez. Então vai contar que esse produto teve 3 visualizações. Então eu visualizei esse produto em tempos diferentes. Então vai contar como 3 visualizações, tá bom? Aqui a gente tá vendo que o produto mais visualizado foi o guarda-roupa. Vamos ver o próximo, que é o produto mais adicionado no carrinho. O guarda-roupa apareceu de novo, gente. Olha para você ver como faz sentido. Então, vamos lá. A Fran me enviou a segunda mensagem de produtos visualizados. Eu fui lá, falei, vou comprar esse guarda-roupa. Não tem jeito. Fui lá e adicionei esse guarda-roupa no carrinho. Então, vai contar como uma adição de produto, tá? Então, eu adicionei um guarda-roupa. Mas eu tava ali navegando, falei, tem uma TV Smart. Eu acho que eu vou colocar ela também no carrinho. E eu coloquei. Então, vai contar como 2 melhores produtos adicionados no carrinho, tá? Então, porque eu adicionei 2 produtos diferentes. Mas vamos supor que eu fosse comprar um guarda-roupa para mim e um para minha irmã, igualzinho. Eu gostei desse guarda-roupa, achei o tamanho dele bom, vou comprar 2 igual. Então, eu vou contar apenas como um produto. Eu não vou somar pela quantidade, gente. Então, é pelo produto. Então, é o produto mais adicionado do carrinho e não a quantidade dele, beleza? De um único cliente. Claro, se a Fran adicionar no carrinho dela, vai contar como 2. Um para mim e um para ela, tá? Fala assim, por pessoa. Beleza. Adicionei e comprei. Fran, como que eu vou fazer esse cálculo de compra? Fui lá, eu vou comprar. Então, como que a gente calcula? Ó, gente, olha o guarda-roupa ali de novo. Tá vendo como que é legal esse relatório de melhores produtos? Porque vocês podem criar estratégias, ideias. Será que se eu colocar o nome, né, desse produto no meu assunto, vai despertar interesse nos meus clientes, nos meus contatos, a abrir esse e-mail? Ou então ter esse produto na minha newsletter, vai ter que minha taxa de clique vai aumentar? Então, é legal ali você trazer ali insights para vocês criarem as suas estratégias de newsletter. Bom, explicando como que a gente faz a compra. Semelhante de adicionado no carrinho, a compra também condiz com dessa maneira, tá? Então, é por produto e nunca por quantidade. Então, a loja da Fran, ela é uma loja de eletro e ela vende também taças, copos. E eu fui lá e comprei 30 taças de cristais, porque eu sou chique, e um guarda-roupa. Vai contar como 2 produtos e não como 31 produtos. Então, 2 produtos. Porque as 30 taças são iguais. Então, ela é apenas um produto,
tá? Então, você que tem aí uma loja que vende de grande quantidade, por exemplo, armarinhos, né? Que vende, eu vendo, sei lá, 100 botão de uma vez, 50 zíper de uma vez. Então, não vai ser calculado pela quantidade, gente, e sim pelo produto. Então, os produtos que estão aqui recomendados são, de fato, produtos mais visualizados, os mais comprados, os mais adicionados no carrinho, tá? Então, tá com total precisão esses produtos aqui. Aqui, desses relatórios que a gente tem na Idrone, a gente já mostrou tudo. E tem um relatório que é super legal, que é o relatório de atribuição. E a Fran vai explicar pra gente com mais detalhe por que a gente gosta desse relatório, né, Fran? A gente acha ele, tipo, super, sabe? Será que isso aconteceu mesmo? Peraí, vamos baixar aquele relatório que a gente vai mostrar que aconteceu mesmo. Exatamente. E o relatório de atribuição, ele é o diferentão de todos, né? Porque ele é o único que não está disponível na visualização dentro dos relatórios. Então, como que a gente... O que é o relatório de atribuição, né? Primeiro vamos entender. O relatório de atribuição, ele vai mostrar em detalhe os pedidos que foram atribuídos à Edrone, ou seja, aquele pedido que foi influenciado pela Edrone. Você olha lá os seus números e você fala, bom, eu fiz 100 vendas e dessas 100 vendas a Edrone, ela atribuiu 50 pedidos como impacto pela Edrone. Mas quais foram esses pedidos, Fran? E como que eles são atribuídos à Edrone? É isso que a gente vai entender. Bom, basicamente, o pedido ele vai ser atribuído à Edrone caso o cliente ele receba um e-mail, seja de automação, de newsletter, ele vai abrir um e-mail ou clicar em um link do e-mail. Então, o pedido ele já será atribuído ali para a Edrone. Um pedido, ele pode ser atribuído ao Edrone, mesmo que o usuário ele tenha apenas aberto o e-mail. Então, eu recebi ali um e-mail de uma newsletter e, sem precisar eu clicar em nenhum link do mesmo e-mail, eu já atribuí esse pedido para a Edrone. Mas por quê? Bom, porque como que o usuário ele é conhecido, né? Ele vai ir lá, ele vai abrir um e-mail de newsletter, por exemplo, e ele vai copiar o código de desconto daquele e-mail, vai abrir um outro site no navegador ou até mesmo numa aba, em outro dispositivo, vai colar lá aquele cupom de desconto e faz a compra. Então, mesmo que ele só tenha aberto o e-mail, ele pode realizar a compra e ter sido influenciado pela Edrone. O cliente ele tem ali uma média de 30 dias para realizar a compra, uma vez que ele abriu ou clicou no e-mail. Mas, Fran, eu quero ver esse relatório agora. Como que eu faço para exportar ele? Vamos lá que eu vou te ensinar. O passo a passo é você entrar lá na sua conta do Edrone, você vai na configuração, logo você vai na opção de exportar e logo você vai ter aqui essa carinha. E aí tem vários relatórios para você importar. Aqui você vai clicar em relatório de atribuição e clicar em exportar. Uma vez que carregue, vai aparecer um botão para você baixar esse relatório. É só você clicar ali no botão e uma vez que você clicar, você vai ter uma planilha do Excel com um monte de número. E aí você vai falar, Fran, pelo amor de Deus, me explica esse relatório. Podem ficar tranquilos que eu vou explicar. Então, vamos lá. O que vai estar mostrando nessa planilha do Excel ou do Sheets? Você pode exportar no Excel, subir no Sheets e vai ter esses dados. Então, a Edrone, ela vai te mostrar nesse relatório o ID do pedido do cliente, para você acompanhar. Você pode ver também aqui, né, o valor do pedido do cliente. Então, você tem o ID, tem o valor do pedido, você vai ter a data que esse cliente fez o pedido na sua loja e vai ter também a data que esse pedido foi atribuído a Edrone. Então, por exemplo, eu criei uma campanha de newsletter na Black Friday e eu enviei para todos os meus clientes. Só que esse cliente, ele só abriu aquele e-mail, né, naquele dia, visualizou o produto, gostou, se interessou, mas só depois que ele foi realizar a compra. Então, tem esse período de 30 dias para a Edrone atribuir a compra, o pedido ao nome da Edrone, né? A Edrone influenciar. Então, você vai ter exatamente qual data que o cliente clicou ou abriu aquele e-mail e vai ter a data que ele efetivamente fez o pedido. Logo, olha que legal, você vai ter especificamente qual automação ou qual newsletter que aquele cliente foi influenciado, que esse pedido foi influenciado pela Edrone. Então, por exemplo, o pedido aqui, no primeiro pedido, esse pedido foi influenciado por uma newsletter de inscrição. Ou seja, o cliente ele recebeu ali a automação de inscrição de newsletter, clicou ali
no e-mail, abriu, clicou e ele fez o pedido. Então, você consegue ver detalhadamente todos o passo a passo, né, do cliente, se aquele pedido foi influenciado por um abandono de carrinho, por uma newsletter, olha só que legal, uma automação de aniversário. Então, o cliente estava de aniversário, recebeu aquela automação, pegou o cupom e fez a compra. Então, é muito interessante. Do lado, eu vou ter se o cliente ele abriu o e-mail apenas ou ele abriu ou clicou. E aqui do lado, eu vou ter o e-mail, a data que esse cliente abriu o e-mail. E aqui uma dúvida que surgiu no chat da Lara, né? O que significa null? Então, vamos lá. Aqui, eu vou ter a automação, certo? Que esse pedido foi influenciado. Logo, eu vou saber se aquele cliente, ele somente abriu, open, ou se ele abriu e clicou no e-mail. Se esse cliente abriu ou clicou, eu vou ter aqui do lado qual é a data que esse cliente clicou no e-mail. Se esse cliente somente estiver aberto, não vai ter ali a data que esse cliente clicou, né? Porque esse cliente não clicou. Então, por isso que está null, né? Já tirando sua dúvida, Lara. E aqui do lado eu vou ter, então, a data que aquele cliente abriu o e-mail. Vou ter, então, o site. Então, digamos que o cliente ele abriu o e-mail, clicou no e-mail, e aí ele foi direcionado para um site. Então, ele foi direcionado ali justamente para o URL do carrinho abandonado. Então, aqui do lado eu vou ter o link, né, o URL que esse cliente foi direcionado para você acompanhar. Então, o cliente clicou, qual é o URL que ele foi direcionado? Vai ter aqui no relatório também, olha que legal. E por último, vai ter ali o e-mail do cliente. Então, o cliente ele fez o pedido, ele vai deixar ali o e-mail, você consegue acompanhar. Esses aqui são e-mails de texto, tá, gente? Para vocês saberem. Mas é basicamente assim que a gente lê o relatório de atribuição. Então, é bem simples. É só vocês olharem ali para vocês acompanhar melhor que cliente que está fazendo o pedido, que foi influenciado pela drone, qual é a automação, qual que é, se foi somente abertura, se foi abertura e clique. Então, é muito legal esse relatório de atribuição. E bom, Fran, Bruna, eu já sei identificar os dados no relatório, eu tô craque. E agora? O que eu faço? Como é que eu posso identificar essa oportunidade de melhoria, sabendo já identificar todos esses dados? Bruna, como é que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus. Bom, Fran, vamos lá. Então, eu já vi, já entendi como que eu vejo minhas taxas, já entendi ali os meus resultados, a minha indicação, né? Então, dos melhores produtos e tudo mais. Então, qual a oportunidade que eu posso ver ali? Então, a taxa de abertura. Então, a minha taxa de abertura tá alta. Olhei lá no meu relatório de newsletter, eu tive uma taxa de abertura super alta numa newsletter e na outra eu identifiquei que ela foi um pouco menor que a baixa, que a média que eu tenho, né? Então eu entro naquela, o que a gente recomenda ali, qual a oportunidade que a gente vê? Eu identificar o que eu coloquei no assunto daquela newsletter que teve uma taxa de abertura alta. O que faltou naquela outra minha newsletter que a taxa de abertura dela foi baixa? Por quê? Gente, o assunto é a primeira impressão que o cliente vai ter ali na hora que ele abre a caixa dele, certo? Então, esse assunto, ele tem que ser personalizado, ele tem que ser atrativo. Então, nada melhor que você mesmo identificar através das suas newsletters. Essa newsletter minha teve uma taxa muito boa de abertura. Eu vou replicar a estratégia para minhas próximas, para minha taxa de abertura continuar alta, né? E um outro ponto que já liga ali para o próximo é a segmentação da minha audiência. Gente, eu e a Fran sempre vai estar pegando no pé de vocês sobre segmentação, porque faz total sentido. Será que eu estou enviando as newsletters para o meu público que quer falar sobre aquele X assunto, aquele determinado assunto? É importante a gente conhecer os nossos contatos, né, nossos clientes, e conversar com eles de forma personalizada. Igual eu disse ali anteriormente, eu falo muito para vocês, quem faz aí cal comigo, que você pode até usar a mesma design da newsletter para públicos, né, de segmentações diferentes. Mas o assunto, talvez o assunto que eu vou chamar a Fran é diferente do que eu vou chamar a Rebeca. Então, eu tenho que entender qual que é o comportamento do meu cliente, tá? A gente precisa também entender sobre segmentação. Por exemplo, se eu sou mãe de 2 meninos de 14 anos,
Será que a minha loja de roupa de criança ali, eu tenho vendo roupa de... A Fran vende roupa de 0 a 16 anos. Será que ela tá me enviando newsletter sobre 14 anos de menino? Ou será que ela tá me enviando uma newsletter de roupa de 0 ali, de recém-nascido? Para mim não interessa. Tá chamando ali no assunto sobre bebê, baby. Eu não tenho mais um bebê, eu tenho um de 14 anos. Então é importante a gente entender qual que é o nosso público, né? Identificar e segmentar ele. Não só também, gente, eu falei que dei um exemplo sobre gênero, mas também sobre estado demográfico. Por exemplo, eu coloco ali no assunto frete grátis para a região sudeste. Eu segmentei essa newsletter, será que eu estou enviando só para Sudeste? E já ali emenda com o feedback dos clientes de métricas de retenção. Porque pode ser que eu não segmentei e esteja enviando para meus clientes que não são Sudeste, e para ele isso vai ser, meu, sacanagem, eu não sou do Sudeste, eu não tenho nenhuma promoção aqui para mim. E ele pode vir se descadastrar, né? Entra lá naquele ponto de descadastro novamente, a gente tá atento se a gente está segmentando, enviando lá para os contatos certinho, para quem deve enviar. Porque a gente pode receber um feedback desse e um descadastro, porque, ó, você enviou promoção para o Sudeste, mas eu moro no Centro-Oeste. Então é importante a gente entender, né? E ali, só falando um pouco mais sobre o feedback, gente, o feedback a gente sempre tem que olhar de uma forma positiva, tá? Então, se um cliente de fato deu um feedback no prova social, tenha ali como recolher feedback dos clientes. Então, pega esses feedback e aprimore, vê se você está usando a sua abordagem está legal para falar com seus clientes nos assuntos do e-mail, ou então até ali no corpo do e-mail. Então, pega esses feedbacks que vocês têm, tanto os positivos, que normalmente a gente acaba trabalhando só com os negativos, mas é legal a gente também trabalhar com os positivos, e continua replicando. Ah, isso aqui foi legal? Pô, legal saber que é legal. E eu vou continuar replicando. Ah, isso aqui não foi legal? Então, peraí, deixa eu identificar. Deixa eu ver se eu segmentei realmente a minha newsletter e eu conversei com o público que eu tinha que conversar, né, Fran? Bom, eu falei demais, eu acho. Quais outras oportunidades? Também sobre a taxa de abertura, 2 dicas muito legais, é interessante, eu já vou pegar vocês. Primeiro, o seu destinário, ele está personalizado? Então, eu, a Fran, abri ali a minha caixa de e-mail, eu recebi um e-mail da Americanas, por exemplo. Eu já sei que é loja americana, se eu estou ali trabalhando, eu não vou abrir aquele e-mail, porque eu sei que é de uma loja, ele vai falar de desconto, de promoção, de produto, de compra, eu não estou querendo comprar agora. Então, eu não vou abrir, não vou dar prioridade aqui para aquele e-mail. Mas se eu receber aquele e-mail com o remetente Bruna Manso, nossa, uma pessoa está querendo falar comigo, uma pessoa me enviou um e-mail, então vou lá, vou abrir. Isso vai te ajudar muito a melhorar sua taxa de abertura. Então, se o teu remetente ele está com o nome da tua loja, tenta colocar ali como remetente o nome do CEO, você pode colocar o nome ali da pessoa responsável pelo seu atendimento. Uma dica muito legal que pode te ajudar a abrir, te ajudar a aumentar a sua taxa de abertura. E outra coisa, outro ponto muito importante, DKIM. Você já configurou o seu DKIM? A gente está com essa atualização de domínio para vocês aumentarem a entregabilidade dos e-mails. Então, se você ainda não ativou, né, não fez ali a atualização do DKIM, por favor, entre em contato conosco ali no suporte, nos nossos canais de atendimento, que a gente vai te ajudar para você garantir a entregabilidade dos e-mails, consequentemente, aumentar a taxa de abertura. Tá bom? Mas agora a gente vai falar de outro ponto muito importante, que é frequência de envio. Então, acostume o seu público a receber o seu conteúdo. Mantenha a frequência. A gente sempre fala de no mínimo 2 newsletters por semana. Então, tenta você fazer os testes, veja qual que é o melhor dia e horário para você enviar, que você tem mais engajamento, e tenta sempre enviar nesse período. Porque o cliente ele vai se acostumar a receber naquele dia, naquele horário, a sua newsletter. Próximo ponto, ligado já ali na frequência de envio, é a automação de marketing. Então, poxa, a gente tem 13 automações pré-definidas na iDrone. Quantas automações você tem ativa? Você tem 2, 3? Então, você está aproveitando o máximo das funcionalidades da iDrone, você está usufruindo da plataforma da melhor forma. Então, tenta sempre ativar o melhor número de automações na sua conta, que fizer sentido ali com a sua loja. Lembrando que a automação, uma conversa com a outra. Então, é muito importante vocês ativarem automações.
E por último, mas não menos importante, taxa de cliques. Então, eu vi que eu tenho uma taxa de abertura ótima, Fran, mas a minha taxa de cliques é muito baixa. O que pode estar acontecendo? Bom, aquela newsletter ela é intuitiva, ela tem botão compre aqui em vermelho, grandão, piscando, setinha, compre aqui. Então, está sendo intuitivo para o cliente? Caso não, tenta melhorar ali a newsletter, melhora o designer. A gente tem um webinar falando só sobre taxa de clique e abertura. É muito legal que vocês assistam, porque tem muitas dicas legais. Mas, para finalizar, a gente vai falar sobre o Cane, que é uma funcionalidade também da Edrone muito legal e importante que muitos dos nossos clientes não conhecem. Isso aí, Fran. Essa é uma plataforma interna da gente e a gente tem ali disponível na plataforma para vocês acessarem e dar sugestão, tá? Então a gente tá aqui para escutar vocês. Então é como que eu acesso ela, primeiramente. Quando você entra na sua plataforma, aqui no cantinho direito também, ali na barrinha amarela, a última opção é a opção que vai te direcionar para o Cane, tá? Então, ali no Cane você consegue dar sugestão de melhorias, você consegue reportar um bug, não aquele bug, aquele problema que tá te influenciando na usabilidade, que isso você vai reportar para a gente ali no chat ou no WhatsApp, mas assim, eu acho que isso aqui poderia ser melhor, ou então de integração, né, Fran? Vamos só passar ali para o próximo para eu mostrar rapidinho para vocês como que é. A gente tem 3 campos disponíveis. A gente coloca 3 campos para dar feedback, mas é de fato para você dar a sua sugestão. Então, quando você entra, tem a opção ali de bugs e problema, de melhorias e de integração. Então, identifiquei que pode ter uma melhoria na integração, algo mais específico. Então, você seleciona a opção de integração. Outra coisa que é legal também, que você consegue acompanhar como que tá essa sua sugestão, esse feedback seu. Então, a gente tem 3 status também, tá? Se está no nosso roadmap, se está em progresso ou se foi concluído, se já está completo. Aqui a gente tem que ter só uma atenção. Todos esses canes são em inglês. Então, quando você for buscar deixa eu ver se essa sugestão que eu dei, que eu quero, por exemplo, tem uma sugestão de melhoria. Você tem como pesquisar se alguém já deu essa sugestão. Então, você pesquisa em inglês com a palavra-chave. Se alguém já deu essa sugestão, é só você votar. E quando você vota, inclusive se algum de vocês já receberam algum e-mail falando de Cane aí e não entendeu nada, provavelmente eu e a Franca votou por vocês, tá? Então, quando vocês passam pra gente ali, a gente vota por vocês, mas vocês conseguem também fazer isso, ter autonomia de fazer direto na plataforma, tá? E outra coisa que é legal, que dá, se tem uma sugestão. Então, a Fran deu uma sugestão de melhoria muito legal, mas eu falei, legal, mas acho que eu acrescentaria isso. Então, você pode adicionar um comentário também, tá? E nesse comentário, é importante que seja em inglês também, e você pode adicionar imagem. Então, é bem legal, é bem completo. A gente sugere que vocês usem, vejam quais que são nossos planos e votem pelo que tem, né, interesse de vocês, né, Fran? Inclusive, Bom, sobre o Cane ser em português, tá, gente? Então, entrem lá e votem. Boa, é verdade. Volta no Cane em português. Esse foi o nosso conteúdo de hoje. Muito obrigada a todos que participaram e chegaram até aqui. Agora, se você tiver qualquer dúvida, pode escrever aqui no chat que a gente vai estar respondendo nesses últimos minutinhos. A gente foi respondendo algumas dúvidas no decorrer do webinar. Mas se tiver alguma dúvida específica, você pode mandar aqui no chat. Ou então, depois do webinar, a gente vai estar ali disponível no atendimento para responder a dúvidas de vocês. Tá bom? Desde já, muito obrigada a todos que participaram do nosso webinar. Se você tiver alguma sugestão de tema, então, poxa, Frei, eu tenho muita dificuldade em certa funcionalidade da Edrone. Fale aqui no nosso canal de atendimento, aqui no chat, que a gente vai trazer para vocês cada vez mais conteúdo para auxiliar vocês na utilização da Edrone. Tá bom? Eu acho que não tem mais nenhuma dúvida, não tá aparecendo ninguém digitando aqui. Acho que ficou bem claro, mas a gente reforça e agradeço todo mundo que ficou até o final. E sempre vamos estar disponível ali no chat, no WhatsApp, respondendo vocês o mais rápido possível. Então, é só mandar e aguardar que a gente responde todo mundo, tá bom? Um beijo, bom feriado para você, bom feriado para todo mundo que está aqui. Muito obrigada pela participação, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.